Por trás da voz que gritava para milhões de pessoas, existia um homem que passou boa parte da vida tentando vencer os próprios demônios. Chester Bennington nasceu em 1976 no Arizona, e sua infância foi marcada por acontecimentos extremamente traumáticos. Quando ainda era criança, ele sofreu abuso sexual. Anos depois, contou que aquilo destruiu sua autoestima e que teve medo de falar sobre o que estava acontecendo. Na adolescência, Chester também começou a enfrentar problemas com álcool e drogas. Ele passou por períodos muito difíceis de dependência, conseguiu ficar sóbrio e ao longo da vida continuou lutando para permanecer longe desses problemas. Mas Chester também construiu uma família. Ele se tornou pai de 6 filhos e se casou com Talina Bennington, com quem teve 3 deles. Para quem olhava de fora, ele tinha uma carreira gigantesca, uma família e milhões de fãs, mas algumas batalhas continuavam acontecendo dentro dele. E foi justamente nesse período que o Linkin Park lançou seu último álbum com Chester em vida, o Amolete. O disco chegou em maio de 2017 e algumas músicas mostravam Chester muito mais vulnerável. Em Heavy, por exemplo, ele fala sobre estar cansado da própria mente e sobre carregar um peso que parecia impossível de deixar para trás. E no Bad Can Save Me, aparece novamente a ideia de lutar contra os próprios demônios. Na época, eram apenas músicas, mas 2 meses depois, seria diferente. Em 20 de julho de 2017, Chester Bennington morreu aos 41 anos, e foi aí que milhões de pessoas voltaram para ouvir aquele álbum. As mesmas músicas que antes pareciam apenas falar sobre sofrimento emocional passaram a ser ouvidas de uma maneira completamente diferente, porque depois da morte dele, aquelas palavras ganharam um peso que ninguém poderia ter imaginado. E talvez a gente nunca consiga saber exatamente o que Chester estava sentindo nos últimos meses da sua vida. Mas uma coisa ficou: ele passou a vida colocando em palavras sentimentos que milhões de pessoas não conseguiam explicar. E por isso que tantos anos depois, quando alguém ouve Chester cantando sobre dor, solidão e esperança, não está apenas ouvindo uma música, está ouvindo alguém que um dia também precisou ser ouvido.